Olá pessoal, bem-vindos de volta às aulas aqui de Topografia 4. Nessa aula aqui a gente vai continuar falando de circuito de nivelamento. A gente viu a teoria dessa parte na aula anterior, se você ainda não viu, dá uma olhada no último vídeo que foi postado. Então nessa aula aqui a gente vai ver como funciona o cálculo de uma planilha de circuito e como que é feito também o cálculo da tolerância desse tipo de levantamento. Bom, seguindo aqui, aí na direita a gente tem uma planilha de circuito de nivelamento. Só pela cara dela a gente já pode ver como ela é diferente da planilha que a gente viu lá em transporte de RN. Lá em transporte de RN a gente tem rés e vantes, né, se intercalando. Aqui no caso do circuito a gente vai ter uma ré, então eu tive uma instalada aqui no ponto A, ré no ponto RN2, aqui a anotação de qual foi a leitura nesse ponto, e eu tenho várias vantes, né, então eu tenho vante no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto A1, e aqui eu tenho a anotação da leitura de cada uma dessas vantes. Esse exemplo aqui é exatamente o mesmo exemplo que eu falei na aula passada, né, referente a essa figura aqui. Então a instalação no ponto A que está referenciada aqui na planilha é exatamente esse ponto A que a gente tem aqui no desenho, né, instalação no ponto A, ré no ponto RN2, como está aqui na planilha, a gente tem aqui no desenho. E vante 1, 2, 3 e no ponto A1. Então eu tenho a vante no 1, no 2, no 3 e aqui na sapata, essa primeira sapata foi chamada de A1 e essa aqui é A2, A3, essa aqui vai ser o PS1, né, ele já está nomeado, aqui vai ser a sapata A4 e aqui vai ser a A5. Então a gente pode ver as sapatas aqui na planilha também. Então esse aqui seria a situação que a gente traria do campo, esses são todos os dados que foram levantados e também qual é a cota oficial do ponto RN2. Então aqui nessa planilha ainda não tem nada calculado. Agora eu vou passar aqui para uma planilha que já tem os cálculos prontos para a gente ir vendo em cima dela como fazer esses procedimentos aqui. Então nessa planilha aqui os cálculos já foram realizados, agora a gente vai ver um a um aí como vai ser o preenchimento desses cálculos. As fórmulas são exatamente as mesmas que a gente já viu lá em transporte de RN, o que vai mudar aqui é a ordem que a gente vai aplicar cada uma delas. Lembrando que o APV é calculado sempre que você instala o equipamento. Então eu instalei, no caso, o equipamento aqui no ponto A, essa instalação vai ter um APV. Se eu não tirar o equipamento aqui do ponto A, o APV não vai ser alterado. Então, enquanto o equipamento não mudar de lugar, eu não preciso calcular outro APV. Então, a gente pode ver aqui que o APV ele só é calculado quando tem leitura de ré, quando a gente tem uma instalação. Em todas as outras linhas aqui, a gente só tem leituras de vante, então não precisa calcular o APV, porque todos esses cálculos de vante aqui a gente vai usar como referência o APV da instalação que a gente está utilizando. Aqui no ponto B, a gente tirou o equipamento do ponto A e instalou no ponto B, então foi calculado outro APV para a instalação específica do ponto B, depois só é calculado outro quando instala-se no ponto C e assim por diante, né? E a fórmula da cota da vante, a gente sempre vai usar o APV referente àquela instalação, menos a leitura que foi feita na vante, né? Então, para iniciar aqui o cálculo, ele vai ficar da seguinte forma, né? A primeira linha ali. Então a gente tem o APV do ponto A, é 6.5, né, 6.500, mais 0,975, que é exatamente esse formato aqui, né, do 6.5, a gente soma com o 0,975 e o resultado a gente vai preencher aqui no lugar do APV, que vai dar 7.475. A partir disso, a gente vai agora calcular as cotas de cada uma das vantes que foram feitas a partir do ponto A. Então a gente tem o APV já calculado, a partir desse APV a gente vai calcular agora a cota do ponto 1. Ele vai ficar com o APV da estação A, 7,475, menos, como está aqui na fórmula, 1,175. Então ele fica dessa forma aqui, a gente pega o APV, diminui da leitura avante e o resultado a gente vai preencher aqui na coluna da cota. E assim por diante, né? Na cota do ponto 2, a gente vai pegar o mesmo APV da estação A, 7.475, e diminuir da leitura avante agora do ponto 2, que é 1,692. Isso vai dar um resultado de 5,783. E aí eu prossigo para a estação 3, sempre usando o mesmo APV que a gente calculou lá na estação A.
E agora a gente tem aqui o cálculo da última avante, que é o ponto A1. Então a gente tem o mesmo APV aqui, 7,475 menos 1,383. O resultado a gente vai preencher aqui na coluna da cota do ponto A1. O ponto A1 ele se repete aqui, é o mesmo ponto aqui em cima. O que muda de uma linha para outra é de onde ele está sendo visado. Nessa linha aqui a gente está olhando o ponto A1 a partir da estação A. E nessa linha aqui a gente está olhando o ponto A1 a partir da estação B. Então, como a gente agora mudou o nível de lugar, alterou o equipamento, a gente tem que fazer um novo cálculo do APV. Esse cálculo do APV vai ficar dessa forma aqui, né? A gente tem 6,092, que é a cota do ponto A1, que é o ponto que eu usei como ré aqui, mais 1,438, que é a leitura da ré. Com isso a gente tem aqui esse formato de cálculo, né? A cota da ré mais a leitura da ré é igual o APV. E aí, da mesma forma como foi feito lá em cima, a gente tem todos os cálculos de vante também aqui do ponto B. Bom, eu mostrei aqui para vocês duas estações, fazendo um cálculo de cada vez. A partir disso, vocês podem aí pausar o vídeo e continuar a partir disso, que o resultado de vocês vai ter que bater exatamente com esses valores que eu tenho aqui na planilha. Agora vamos prosseguir aqui. Depois que eu tiver todo esse cálculo aqui e tiver toda a planilha calculada da forma como eu tenho aqui, eu vou agora ter que calcular a tolerância desse levantamento. E aí, a fórmula da tolerância aqui em circuito é 20 raiz de K. Lá em transporte de RN, a gente trabalhava com 12 raiz de K, então era mais restritivo do que aqui nesse caso. A determinação do K lá no transporte de RN era mais fácil, porque lá era simplesmente a gente somar todas essas distâncias aqui. Aqui no caso do circuito, a gente não pode somar todas as distâncias. A gente tem que somar somente as distâncias que fazem parte do circuito em si, do nivelamento. O que isso quer dizer? Eu já falei um pouco disso na aula anterior, vou mostrar aqui novamente um outro exemplo agora de como a gente vai selecionar somente as distâncias que vão interessar para a gente. Então vocês lembram que eu fiz na aula anterior um desenho mostrando qual era o circuito principal desse levantamento, né? O caminho principal aqui. Agora eu vou mostrar para vocês onde cada visada está representada aqui na tabela. Então a gente vai ter a primeira visada que foi feita nesse levantamento é do ponto A, da estação A, até o RN2. E ali na tabela ela está nessa posição ali. Depois disso eu fiz as 3 vantes aqui. Essas 3 vantes aqui não me interessam para esse cálculo, então eu vou deixá-las de fora. O que me interessa aqui é a visada do ponto A para a próxima sapata. Essa visada aí está localizada exatamente nesse local ali na tabela. Prosseguindo aqui, agora instalei o nível no ponto B e fiz a ré no ponto A1. Ali na tabela, essa visada está representada nessa linha aqui. Depois disso, do ponto B, fiz a vante no ponto A2, que está naquela linha. Do ponto C, fiz a ré no ponto A2. Depois a vante no A3. Do ponto D, fiz a ré no A3. Depois fiz a vante no ponto PS1, que está naquela linha. E assim por diante. A gente tem do E ao PS1, do E ao A4, do F ao A4, do F ao A5. E do G ao A5, depois do G, finalmente de volta ao RN2. Então a gente tem aqui na planilha selecionadas todas as linhas que nos interessam, né? Todas as linhas que formam o circuito. Todas as distâncias referentes aos pontos de detalhe que foram levantados aqui não vão interessar para o cálculo da tolerância. Então as distâncias que a gente vai usar para calcular a tolerância são exatamente essas que estão marcadas aí em amarelo. Eu vou tirar aqui essas marcações em laranja e deixar somente os amarelos. E a gente tem aí a fórmula, tolerância igual a 20 milímetros vezes a raiz de K. E se eu fizer a soma de todas essas distâncias aqui, a gente vai ter um valor de 718,254 metros. Então a gente tem esse valor aqui em metros. Lembrando que o K, na fórmula aqui, ele tem que entrar em quilômetros. Então, essa distância aqui em metros vai representar 0,718 quilômetros. A fórmula vai ficar montada dessa forma aqui. 20 milímetros, raiz de 0,718.
O resultado da tolerância que a gente tem para esse levantamento aqui é de mais ou menos 17 milímetros. Isso quer dizer que eu posso errar 17 milímetros nesse levantamento. Agora que eu sei o quanto que eu posso errar, eu vou ter que descobrir aqui o quanto que de fato eu errei no meu levantamento. E eu vou fazer isso da mesma forma que a gente fez lá em transporte, né? A cota final menos a cota inicial, sempre nessa ordem aí. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem a cota final de 6,489 e a cota inicial de 6,500. Isso nos dá um resultado de menos 11 milímetros de erro conhecido, né? Vai dar menos 0,011 metros e a gente transforma isso para milímetros, vai ter menos 11 milímetros. Agora eu sei o quanto que eu podia errar, que é o 17, e o quanto que eu errei, que é 11. Fazendo uma análise visual simples, né, a gente sabe que o 17 é maior do que o 11, portanto, esse meu levantamento aqui ele é considerado aceito. Agora a gente pode partir para o próximo passo, que é realizar a correção dessas cotas a partir do erro que a gente cometeu. O cálculo da correção aqui no circuito ele é um pouco diferente do que no transporte, e o motivo disso é porque aqui em circuito a gente tem diversas cotas como resultado. Todas essas cotas aqui são resultados do nosso levantamento. Lá no transporte a gente só tinha uma cota que era o resultado, então a gente só precisava corrigir a cota da chegada, que era a cota que nos interessava. As cotas intermediárias a gente não precisava fazer a correção. Nesse caso aqui, todas as cotas têm que ser corrigidas. E para fazer essa correção, a gente vai considerar que o erro total que a gente cometeu está distribuído igualmente ao longo do levantamento. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar o total do erro cometido e dividir pela quantidade de estações que a gente tem. Se a gente somar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estações. Eu vou considerar que cada vez que eu estacionei o meu nível, eu errei 1/7 do erro cometido. Então, eu errei uma parte de 7 desse erro. E a gente tem que fazer esse cálculo para distribuir os erros aqui nas cotas. Primeiro, a gente tem que definir quanto que é, no caso aqui, 1/7 desse erro, né, essa parte do erro, e como que eu vou fazer a correção dele. A fórmula é essa aqui, C igual a menos 1 vezes o erro cometido dividido pelo número de rés. O número de rés pode ser também o número de estacionadas, né? O número de vezes que eu estacionei o nível. Então, sempre que eu estacionar, eu vou fazer uma ré, então os valores vão ser iguais. A gente já contou antes, então eu sei que o número de rés que a gente tem é 7. O erro cometido a gente calculou no slide anterior, é menos 11. Então, eu vou pegar o erro que eu cometi, dividir pela quantidade de estações que eu tenho e vou inverter o sinal dele. É para isso que serve esse menos 1 aqui. E esse valor é invertido justamente porque eu quero fazer a correção do erro que eu cometi. Então a gente tem a fórmula montada dessa forma aqui, né? Menos 11, que é o erro cometido, dividido por 7, que é o número de rés ou o número de estações. O nosso resultado aqui vai dar 0,0016 metros, né? Ou 1,57 milímetros. A gente vai usar aqui o valor em metros, porque a gente quer usar esse valor para corrigir as cotas que estão aqui calculadas já em metros. Então a gente vai considerar o 0,0016. Agora o cálculo da cota corrigida, ele é montado dessa forma aqui. É a cota calculada, que no caso são essas cotas que estão aqui na coluna de cota, já que a gente já calculou, mais o N vezes o C que a gente calculou aqui em cima. O N é o número da estacionada. Então, o N da estação A é 1. O B tem o N 2. Na C, o N é 3. Na D é 4. Na E é 5. Na F é 6. E na G é 7. Então, o N é referente ao número da estacionada, né, contado em sequência. Para a gente exemplificar o cálculo desse valor aqui na planilha, a gente teria dessa forma aqui. Para esses dados aqui, eu vou usar a correção 1 vezes 0,0016, 1 vezes o C, porque 1 é da estação A, da primeira estação, e esse aqui é o valor de C que eu calculei. A partir disso, a gente vai ter aqui na estação B, que é a estação 2, a gente tem 2 vezes o valor de C, na estação C 3 vezes, na estação D 4, na E 5, na F 6 e na G 7.
Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem esses valores de C para cada uma das estações. Então, nessas linhas aqui que são referentes à estação A, eu vou usar uma correção de 0,0016 metros. Nas linhas da estação B, que são essas aqui, eu vou usar 0,0032. Depois, 48, 64, 80, 96, até o valor final aqui de 0,0112 metros. Esse valor final aqui, ele vai ter que bater com o erro cometido com o sinal invertido, né? Então a gente tem aqui exatamente 11 milímetros, porém aqui ele está arredondado e aqui ele está com 4 casas. Então aqui a gente calculou qual é a correção de cada uma das estacionadas. Então esse N vezes C aqui é referente à correção. Cada um desses valores pequenininhos aqui é a correção de cada uma das estações. Então o cálculo da cota corrigida vai ser a cota calculada mais a correção. Essa correção, lembrando que é o N vezes C, que a gente fez no slide anterior. E aí eu preciso dessas duas novas linhas aqui na planilha. Então a gente vai ter uma linha mostrando somente a correção e a gente tem aqui aqueles valores que foram determinados no slide anterior. A gente tem aqui o 00016, 32, 48, 64, 80, 96 e 112. E aqui, na última coluna da planilha, a gente vai inserir a cota corrigida, que esse aqui sim é o nosso resultado final. Então, basicamente, o que tem que fazer aqui é somar a cota 6,300 mais a correção referente a ela, e ele vai ficar com 6,302. E aí eu tenho que fazer isso para todas as linhas aqui dessa planilha. Lembrando que quando eu chegar aqui no final, a cota final tem que ser igual à cota oficial do ponto RN2. O ponto RN2 ele está aqui e também está aqui, né? É o mesmo ponto. Então a cota corrigida do ponto RN2 vai ter que ser igual à cota oficial. Se não for igual, tem alguma coisa errada aqui nas correções ou nos cálculos. Então aqui no circuito tem esse detalhe para fazer a correção. A correção ela é ponderada em cada uma das estações. Então a gente considera que na estação A, a gente errou uma parte desse erro. Aqui na estação B, a gente está carregando o erro da estação A, mais o erro da própria estação B. Na estação C, a gente tem o erro da A, da B e o próprio erro da C. E assim por diante, né? A gente tem esse erro, ele vai se acumulando quanto mais estações você tiver. Então o resultado que você vai entregar para o teu cliente das cotas calculadas, as cotas finais, vão ser esses valores aqui, né? Esses aqui são os cálculos das cotas finais já corrigidas desse levantamento. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato ou comigo ou com qualquer um dos outros professores aí por e-mail ou levar a dúvida lá para o nosso encontro online. Até mais!